Olá, como vocês estão? O vídeo de hoje vai falar de um tema que tem feito muito sentido na minha vida e eu sinto que toda vez que a gente tem algo que tá sendo muito bom pra nós, é muito bacana que a gente possa compartilhar. Nem sempre é possível, mas como eu tenho esse canal e eu sei que vai chegar em diversas pessoas que eu nem conheço, eu senti muita vontade de continuar aqui um tema que eu falei recentemente e que realmente tem feito a diferença na minha vida, que é o tema de jejum. E hoje eu vou falar especificamente de um jejum que eu estou fazendo, estou praticando, não estou ainda no final da jornada e por isso mesmo que eu quis retratar esse momento, fazer esse vídeo, porque tá muito latente, né, na minha vida hoje. Eu e meu esposo, nós iniciamos um jejum que é um pouco conhecido dos cristãos, jejum de Daniel. A história de Daniel é uma história que eu gosto demais, então vale a pena lembrar um pouco dessa história, mas Daniel era um dos profetas dos tempos onde existia um rei, Nabucodonosor, muito poderoso, e ele chamou Daniel para viver no reino, não só ele, mas outros homens que eram adivinhadores, né, pessoas com dons especiais ali. Ele chamou para poder morar dentro do palácio, para ter perto essas pessoas, porque quando o rei precisasse consultá-las, ele teria ali todos esses homens especiais, né, daquele tempo, dentro ali, próximo dele. E o rei, com muita boa vontade, falou que esses homens, porque né, tinham uma função especial, iriam se alimentar da comida do rei. Ou seja, tudo que fosse servido para o rei seria servido também para estes homens. Porém, quem conhece um pouco da história de Daniel sabe que ele era extremamente conectado com Deus e não ia se curvar a nada, né? Ou nenhuma outra pessoa que não fosse o seu próprio Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, que até hoje está aí vivo. E naquele tempo existiam outros deuses, né? Então os reis também, eles adoravam a outros deuses, enfim. E Daniel não queria se contaminar dos manjares do rei. Que interessante, né? Uma frase que ficou muito famosa até. As pessoas falam muito isso nos dias de hoje. Ah, eu não quero me contaminar com esses manjares. Talvez você não sabia que isso veio dessa história. E, de fato, ele não só decidiu... Imagina que difícil uma decisão como essa. Deixar de lado toda a comida, todo o vinho, tudo que viria da mesa do rei. E ele solicitou para que o ajudante ali do rei, que iria servi-lo, fizesse o seguinte. Trouxesse apenas legumes e frutas. Somente isso. Nada de carnes, nada de bebida. E assim Daniel conseguiu começar esse jejum. Claro que teve uma resistência inicial, porque essa pessoa que né, prestava serviços para o rei falou: eu não posso fazer isso, Daniel, porque senão o rei vai perceber que você não está comendo a comida dele, porque você vai ficar muito abatido. E aí ele fez uma proposta indecente ali, que foi aceita. Olha, me traga então essas comidas, né, durante 21 dias, e se eu não estiver igual ou melhor do que os outros que estão aqui comigo, você pode cortar essa alimentação exclusiva e eu vou me alimentar da comida do rei. Mas se eu estiver como eles ou melhor, e aí você vai manter, né, dessa forma. E aí, de fato, Daniel, quando né, esse funcionário do reino vem, depois de vários dias, vê que Daniel está realmente mais viçoso, né, com mais aparência de saúde, de saudável e de força do que os outros, o que prova que na verdade não tinha nada a ver com alimentação, era que ele estava em jejum. E o período de jejum nada tem a ver com dieta, né, para ficar bem claro aqui para nós, para mim, para você, a dieta é quando você faz uma restrição alimentar para, né, um foco pessoal de perder peso. O jejum, você faz ali uma redução alimentar, uma restrição alimentar para poder baixar as vozes do mundo e ouvir mais a voz de Deus. E de fato é isso que tem acontecido na minha vida. Então eu posso falar como um testemunho para você que ainda não fez ou está interessado em fazer. Todos os jejuns que eu fiz até hoje, os que eu mais indico não são os mais radicais. Já fiquei um dia todo sem me alimentar. Por 2 vezes fiz isso. Já fiquei até quase 3 dias também sem me alimentar, né, somente com água. São jejuns mais radicais que te levam ali para um limite né, da alimentação. É interessante fazer? Existe um motivo bíblico para isso. Existe uma passagem bíblica que fala, né? Jesus está ali ensinando que existem castas de demônios e de maldições que só saem com jejum. Não só o coração, somente com jejum.
Então, faz sentido, né, em algum tempo da sua vida você experimentar o jejum. Mas se não for esse radical, existem outros jejuns. O jejum correto, né, o jejum baseado na Bíblia, o jejum que todos eles faziam, é o jejum de restrição alimentar. Hoje as igrejas também permitem outros tipos de restrição, eu nunca fiz jejum de restrição de celular, de internet, enfim, de algo que custe para a pessoa. Mas eu tenho a sensação de que o alimento, não há nada mais básico do que o alimento, e realmente quando você corta o alimento, você começa a ter essa conexão maior com Deus. Porque durante todo o dia você está pensando na alimentação. A alimentação também é uma fuga, né, para nossa ansiedade, para o nosso dia corrido. Quando a gente come um docinho, é aquele relaxamento. Quando a gente toma um café, é aquele up. E aí, quando você corta tudo isso no jejum de Daniel, inclusive, não se pode tomar também café. Depois vocês podem pesquisar mais. Existem diversos, né, textos sobre isso. Mas eu quero trazer aqui, porque se você estiver vendo esse vídeo, a minha instrução, meu objetivo é falar da minha experiência e também dessas questões todas. Poxa, eu vou fazer um jejum de legumes e frutas, mas pode mel? Pode ovos? Eu tive essas dúvidas inicialmente e, de fato, quando eu fui pesquisar, o jejum dele não tinha nada animal. Então, o mel é de origem animal. Laticínios, né? Então, toda a parte de queijos e manteigas e ovos também não. Carnes também não. E evitar qualquer tipo de industrializado. Então, poxa, eu vou comer um arroz? Busquei arroz integral. Eu vou comer um feijão? Não vou colocar tempero nesse feijão, perdão. Inclusive, você pode até fazer uma restrição de sal. Nós fizemos, durante os primeiros 3 dias, foram os dias mais, assim, difíceis de se adaptar a essa rotina, uma alimentação separada, né, das crianças, inclusive. E o que eu percebi é que a falta de sal faz muita diferença, né? A gente ficou se alimentando durante 3 dias aí de arroz, feijões, ervilhas, lentilha, muito legumes, tudo sem tempero. E o que acontece? O nosso corpo sente falta do sal, né? Então eu tive uma sensação bem difícil nesses 3 dias, mas é uma experiência de cada um. E aí eu estou retomando o sal em medidas bem pequenas, não estou usando tempero, nada disso, mas eu estou colocando um pouco de sal porque eu tive alguns aspectos da minha saúde que eu não sabia se vinha disso, mas para continuar aí os próximos dias, eu optei por manter o sal, porque não tem nenhuma recomendação clara sobre sal, nem que sim, nem que não. O açúcar não é recomendado, nada com açúcar, nada com farinha, tudo que é processado realmente é cortado desse jejum. E o que é mais impressionante, por que se torna leve depois de um tempo? Porque é um jejum. Então, nesse período, é necessário que você esteja mais em oração, mais em consagração a Deus, né, com esse relacionamento. É um trio, né? O jejum, ele tem muito valor quando você tem oração e leitura da Bíblia. Então, esse período de 21 dias é para que todos os dias eu possa ler um pouco mais da Bíblia e ter mais entendimento, porque eu sei que eu estou mais conectada com Deus e menos conectada comigo mesmo, com a minha vontade, com a minha carne. Porque, gente, eu tenho 2 crianças em casa que continuam comendo waffle, continuam pedindo sorvete, chocolate, comida bem gostosa, macarronada, entende? Então não é tão simples, você realmente vai olhar coisas ali que você não pode nesse momento consumir por uma escolha sua. E isso me traz alegria, isso é uma coisa importante também. No jejum, existe uma passagem bíblica que fala que os hipócritas faziam jejum e ficavam com cara de coitadinhos, com cara de doentes, e que não é isso o jejum. O jejum não é para que você mostre para as pessoas que você está fazendo jejum. O jejum é para você buscar uma força interna e um relacionamento com Deus. E algo que eu aprendi recentemente também, eu gostaria de compartilhar, é que o jejum não precisa ter um propósito específico. Vou fazer um jejum para conquistar a minha casa, vou fazer um jejum para o meu casamento. Não. O propósito final do jejum precisa ser a relação de Deus com você, estar mais afinada. E aí todas as coisas que você precisa, você não precisa pedir nesse jejum, porque Deus já conhece seu coração. Então, nesses dias, se aproxime de Deus. Esse é o objetivo, não são orações de petição, são orações de agradecimento, porque, poxa, a gente está se restringindo de alimentos, você começa a lembrar como era bom poder comer qualquer coisa, e sair com as amigas num café, tomar um cafezinho e comer um brigadeirinho. Então, desde o simples fato de você ter essa gratidão, a também você começar a desenvolver mais um ouvido para a voz de Deus. Uma coisa que eu escutei de um pastor muito interessante é que realmente a palavra de Deus, ela divide, né? O espírito e a alma, ela corta ali e começa a dividir. Quanto mais você tem contato com a palavra de Deus, mais vai dividindo no
no seu interior, mais você vai ver no que é coisa do espírito, mais você vai ver no que é coisa da alma. A gente sabe que a nossa alma nos faz sofrer muito. É na alma que estão os cansaços, os traumas, a aflição, a ansiedade, tudo isso mora dentro da alma. Mas o nosso espírito não. O nosso espírito é onde a gente se conecta com Deus. Então, quando a gente começa a fazer o jejum, eu estou sentindo claramente, conversava hoje com o Marcelo, essa divisão, esse corte. Ó, Bela, aqui é sua alma, aqui é espírito. Você começa a entender quais emoções são suas, humanas, aquela coisa que vem, sabe? Ai, aquela braveza, aquela vontade de... E quais são aquelas emoções que são conectadas ao seu espírito? A vontade de ter paz, a sensação de poder ficar em paz, em calma, e buscar nessa calmaria mais contato com Deus. Buscar mais a leitura da Bíblia, sabendo que é Ele que vai dar o entendimento. Tem partes que a gente não entende, sim, e às vezes a gente fala, nossa, por que Deus me levou a ler essa parte? Mas tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Eu já descobri textos maravilhosos que se eu não estivesse lendo a Bíblia, e aqui eu tô falando uma coisa importante, eu recomendo fazer o jejum, e é uma recomendação minha, não é nada bíblico, mas com a palavra de Deus de fato, não com devocional. Devocional é uma revelação que alguém trouxe na vida dela e ela passa para outras pessoas. Mas você precisa ter a sua revelação com Deus. E a Bíblia, por mais difícil que seja no início, com o tempo você vai pegando prática com ela e é maravilhoso você poder abrir a Bíblia e buscar ali conhecimento. Tem resposta para tudo. É o nosso manual, o manual da vida. Tem resposta para casamento, tem resposta para questões financeiras, tem resposta para dúvidas profissionais, tem resposta para o seu caráter, tem resposta para sua família, para relacionamento, para tudo. Então assim, eu já encontrei de tudo lá. Mas quem te ajuda a encontrar, na verdade, é Deus, né? Todo mundo fala que a Bíblia é o único livro que você lê com o autor. É meio estranho quando eu ouvi sobre isso, né? Nossa, como assim eu leio com o autor? Mas, gente, é verdade. É verdade. A pessoa que leu a Bíblia e se conectou com Deus antes, fez uma oração, falou, Deus, eu vou ler agora, esteja comigo, me mostra o que você quer falar, ou me traz uma resposta sobre tal assunto. É Ele que começa a conduzir, né? O Espírito Santo vem aqui no seu ouvido e fala, né? Ó, abre lá, abre o livro de Provérbios, filha, começa a ler um pouquinho para você entender mais, abre o livro de Isaías, enfim, cada livro tem algo especial para nos trazer, para somar a nossa vida. Só que nesse período de jejum, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus, nós ficamos mais sensíveis ao mover dele, a gente consegue ver literalmente Deus nos usando, Ele coloca pessoas no nosso caminho para que a gente fale dele. Por quê? Porque nós estamos mais cheios e mais vazios de nós. Não tem como dizer que quando a pessoa está em jejum, de fato, sério, né, levando um jejum ali com esse propósito que eu falei de oração também, de leitura da palavra, você não está mais conectada com Deus. Né? Ocorrem situações na sua vida que não acontecem normalmente nesse período de jejum. E comigo tem sido assim. Eu tenho emendado um jejum atrás do outro. Quem sabe eu já falei no primeiro vídeo, depois você pode assistir. Porque de fato tem me feito muito bem. Eu não sabia, não conhecia esse universo dos jejuns e por isso que eu quero trazer esse tema aqui. Eu quero que alcance milhares de pessoas esse vídeo. Por quê? Porque eu não tinha esse conhecimento. E eu sou cristã há muitos anos. Porém, eu cheguei a fazer, logo que eu me converti, né, comecei a frequentar a igreja com mais frequência, eu tive vontade de fazer aquele jejum de um dia todo, por conta das castas, né, que eu contei pra vocês, que há castas de demônios que só saem da nossa vida quando a gente jejua, isso é bíblico. E aí eu falei, poxa, será que tem alguma coisa ruim, né, acontecendo na minha vida que eu não sei? Vou fazer um jejum de um dia inteiro. E fiz essa restrição, eu lembro que foi assim, dificílimo, porque eu nunca tinha feito, eu era muito jovem, eu lembro que eu tava com uma lasanha pronta, e quando deu meia-noite, eu tava com a lasanha dentro do micro-ondas, era o estilo meu de São Paulo, morando ali em República, enfim. E aí eu coloquei o play, e aí meia-noite eu estava comendo minha lasanha, assim, mas eu senti muita fome porque eu não consegui me consagrar tanto, porque eu não tinha experiência, então, claro, eu estava mais conectada com Deus, mas não da forma como hoje eu consigo entender o jejum, como eu estou ensinando para vocês. É muita palavra, é muita Bíblia e muita oração, é começar o dia de joelhos, é durante o dia falar com Deus, é à noite falar com Deus. Por quê? Porque é Ele que nos fortalece e a gente tem uma hora que não sente a fome, você fica até confusa, você fala, meu Deus, que estranho, mas assim, realmente, fisicamente eu não estou com fome, não estou com vontade de comer as coisas maravilhosas desse mundo. O que tá acontecendo comigo? Ainda mais eu que amo doce, gente. Amo pão. Eu gosto de coisa calórica, né? Coisas gostosas que estão fora desse jejum de Daniel. Então tem sido uma experiência fantástica e está só no começo, ainda tem uma jornada pela frente, mas eu já queria registrar
né? Espero poder fazer mais vídeos nesse período que eu estiver em jejum, para que possa te inspirar e também te esclarecer, porque eu acho que, né, conhecimento é importante e às vezes eu não tive acesso a tantas informações e agora, através do que eu estou trazendo aqui para você, você pode começar a avaliar. Poxa, acho que para mim também vai ser interessante ficar esse tempo, um tempo quase de retiro, né? Onde você, no convívio social, você vai se limitar ali na sua alimentação, onde você vai evitar realmente coisas que você gosta, enfim, vai evitar abrir a geladeira por causa de ansiedade, porque você não vai poder comer as coisas que você usualmente come, e você vai descobrir um outro universo também de sabores, sabe? Hoje em dia, uma maçã pra mim, uma cebola tem muito, muito valor e sabor. E eu sei que isso não aconteceria se eu não estivesse nessa situação de jejum, de restrição alimentar. E eu espero que, né, esse vídeo possa ter te esclarecido, mas principalmente te motivado, te incentivado a avaliar dentro da sua realidade, claro, o que é possível você fazer de restrição alimentar que possa te dar esse contato maior com Deus e essa vontade maior de buscar a palavra dele, né, de buscar entendimento, porque realmente isso é a base para uma vida feliz, para uma vida próspera, para uma vida onde você realmente encontra, né, a paz que excede todo entendimento, porque essa paz é de Deus, a gente só consegue ela quando a gente se relaciona com ele. Eu desejo que você possa se aprofundar mais nesse assunto. Eu fico à disposição também aqui nos comentários para que você possa tirar sua dúvida ou fazer perguntas. Eu vou ter o maior prazer de compartilhar essa experiência com vocês.